Olá, irmãos, eu sou Rodrigo Souza, sou cristão, pentecostal, professor de escola bíblica e conservador. Nesse vídeo eu quero fazer 9 indicações de livros pentecostais. Sim, indicações pentecostais de livros que eu já li, gostei, já usei nas minhas aulas e quero indicar para vocês. Talvez você tenha aquela dúvida de procurar autores sérios, editoras sérias que transmitem, que editam livros bons, e já podem ser 9 indicações que pode constar na sua biblioteca ou que futuramente você pode adquirir também, quando os livros estiverem mais em conta, quando você tiver mais condições, E vai ser muito bem para a sua vida espiritual, acadêmica e, vamos dizer a verdade, pentecostal convicto que não lê é muito complicado, entendeu? Vamos pro vídeo então? Bora pro vídeo! Por que é importante nós pentecostais ter uma vida de leitura sobre a nossa própria tradição? Por quê? Porque o movimento pentecostal é o movimento que mais cresce no mundo e é um dos movimentos mais complexos que existem. Por quê? Porque é um movimento multifacetado. Há várias nuances, há várias perspectivas, entendeu? E a cada dia que passa surgem várias denominações, várias instituições que dizem ser pentecostal, mas que fogem um padrão, fogem uma diretriz, entendeu? Só para você ter ideia, existe o pentecostalismo clássico, existe o pentecostalismo da segunda onda e existe o pentecostalismo da terceira onda. Só para você ter uma ideia, o pentecostalismo clássico já tem um conjunto de doutrinas que fundamentam e expressam o verdadeiro pentecostalismo. A segunda onda, ela já tem uma ênfase diferente, a ênfase mais nas curas divinas e nos exorcismos. A terceira onda, que é a última onda, ela já é um tipo de pentecostalismo que já a ênfase já não é no batismo do Espírito Santo, que já não é nem muito na cura e nem muito no exorcismo, mas sim com nuances às vezes até antagônicas até essas duas primeiras ondas. Então, por isso que é interessante você aprender, ler e conhecer as bases que sustentam e fundamentam a sua tradição. Amém? Então vai ter 9 indicações que vão agregar bastante conhecimento para você. Amém? Primeira indicação então. Um livro do pastor erudito Donald G. Como receber o batismo do Espírito Santo. Um livro bem fininho, um livro com praticamente 112 páginas, entendeu? Você lê assim, rapidinho, entendeu? Esse livro, ele vai contar um pouco do testemunho dele, da sua transição de uma igreja tradicional para uma igreja típica pentecostal. Ele vai falar um pouco sobre a santificação e vai tratar sobre o batismo do Espírito Santo. É um erudito respeitadíssimo, um livro bastante antigo, editado pela CPAD. O segundo livro do pentecostal Anthony de Palma, O Batismo no Espírito Santo e com Fogo. Um livro também com praticamente 120 páginas, também curtinho, um pouco mais técnico, mas dá para você ler também ligeiramente. Aqui ele vai fundamentar a doutrina do batismo com o Espírito Santo, entendeu? E ele também vai fazer um comentário sobre essa questão de segunda bênção. Interessante também. Terceiro livro, também fininho, do pastor pentecostal Robert
Brandt, Falar em Línguas, o Maior Dom? Pentecostais, falta-nos algo. Esse livro aqui eu comprei e demorei praticamente 1 ano para ler. Depois que eu li também, eu li umas 4 vezes esse livro. É um livraço. Então ele vai falar sobre a importância das línguas na igreja, o entendimento pentecostal, e vai falar sobre a importância na questão dos dons. Então ele vai falar o dom de línguas e o falar em línguas. E ele também tem uma história aqui que ele retira, que ele faz uma citação de uma irmã que conversou em línguas com uma mulher lá em Israel. É interessante. É um livro bastante fundamentado, é um livraço. O próximo livro, que é o nosso 4º livro, do Robert Menzies, Pentecostes. Essa história é a nossa história. Aqui ele vai falar de maneira histórica e um pouco teológica sobre o surgimento do pentecostalismo, as suas nuances mais detalhadas, entendeu? Ele vai fazer uma defesa também sobre o batismo do Espírito Santo e também sobre o falar em línguas. E vai fazer a exegese de alguns textos também. O 5º livro do evangelista Reinhard Bonk, acredito que seja isso, já falecido, Espírito Santo, Revelação e Revolução, explorando as dimensões do Espírito Santo. Nesse livro de aproximadamente 170 páginas, 175 páginas, ele vai falar também sobre a questão do Espírito Santo, só que o foco dele não é nem mais técnico, mas sim um foco evangelístico. Ele também vai falar um pouco sobre doutrina da graça e doutrina do Espírito Santo. Nesse livro também vai ter uma parte que vai ter uns anexos sobre o ministério dele na África. Muito interessante. Um dos maiores evangelistas pentecostais que já pisou na terra. Agora vamos partir para os livros mais grossos pentecostais que eu li. 4 indicações. Primeiro, Teologia Bíblica da Oração. O Espírito Santo nos ajudará. Escrito pelo pastor pentecostal Robert Brandt e o evangelista Zenas Biquet. Esse livro, de aproximadamente 400 páginas, é um livro que vai falar sobre a oração. Vai resgatar os seus conceitos históricos, as suas palavras que podem fazer uma relação com o termo oração. Ele vai explicar o que é oração, ele vai resgatar o termo oração do Antigo Testamento, o Novo Testamento, e vai fazer muitas aplicações práticas. E no final tem 5 testemunhos, entendeu? De respostas de homens e mulheres de Deus que oraram e que Deus respondeu à oração. É lindo esse livro. Próximo livro, do teólogo pentecostal Gordon Fee, Paulo, o Espírito e o Povo de Deus. Isso aqui é uma autoridade pentecostal existente, bastante respeitado. E isso aqui ele faz uma análise sobre o perfil teológico do apóstolo Paulo. E aqui ele vai falar que o apóstolo Paulo, ele não via, aliás, não existia uma dicotomia entre uma vida de oração com uma vida espiritual. Quer dizer, o apóstolo Paulo foi um homem fantástico, foi um homem de Deus, e ele consegue fazer a exegese de alguns textos que mostram o perfil característico do apóstolo Paulo, né? Só para você ter ideia, eu quero mostrar para vocês, aproximadamente em 15 capítulos, entendeu? Uma teologia do Espírito, o Espírito na teologia paulina, um Espírito Santo, o Espírito como pessoa, o Espírito e a Trindade, o Espírito como prova da presença do futuro. Todos esses capítulos eles vão falar na perspectiva paulina. Próximo livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pillman. Durante muitos anos, esse livro aqui foi a teologia sistemática dos pentecostais aqui no Brasil. Vai falar um pouco de cada coisa, sobre bibliologia, sobre o Espírito Santo, sobre eclesiologia, doutrina da salvação. Vai também fazer um arranjo sobre o Espírito Santo. É um livro de 400 páginas, um livro muito bom também. Esse aqui é um dos melhores livros que eu já li.
Pentecostal de Coração em Mente, do pastor assembleiano Rick Nennis, prefaciado pelo Dr. Paulo Romero. Esse livro aqui é escrito por um pentecostal convicto, que crê no batismo do Espírito Santo, que crê em línguas, que crê que Deus pode curar nos nossos dias, mas também que crê também que o servo de Deus e a serva de Deus tem que ter uma vida equilibrada na leitura da Bíblia, na leitura teológica, e que também ele vai retratar aqui que muitos pregadores pentecostais que nós conhecemos, entendeu? Tiveram em um certo ponto uma certa aversão aos estudos e aos ensinamentos. Então ele vai falar sobre o antinomianismo e o anti-intelectualismo. Ele vai abordar muita coisa fantástica. É um livro que eu fiz tanta marcação, eu já indiquei para um monte de gente, para jovem, para pastor, para obreiro, para professor de escola bíblica. É fantástico. Ele vai contar um pouco do testemunho dele, vai em alguns momentos contar um pouco do ministério pastoral. É um livro grosso, de aproximadamente quase 400 páginas, 430 páginas, entendeu? Isso aqui é um livraço, entendeu? Você quer ter uma vida equilibrada? Você quer tentar ter uma vida equilibrada no espírito e no conhecimento? Leia esse livro que vai te ajudar demais, entendeu? Então essas são as minhas indicações de livros pentecostais que eu li e que eu recomendo, entendeu? 9 livros, 9 livros que eu recomendo para vocês. Tudo isso, amém? Então, que a graça de Deus te proteja, que Deus abençoe vocês de maneira poderosa. Então não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, dá o joinha e nos ajude nesse canal, amém? Que Deus lhe abençoe, amém?